Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia e aqui do meu lado está meu pai. Oi gente, Marco Avelar aqui, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Hoje estamos tendo o prazer aqui de receber um inimigo que virou amigo. Não sei se vocês já viram isso, mas vocês devem conhecer a história aí da internet. Professor Izumazu, obrigado meu irmão por ter aceitado o convite. Prazer. De estar aqui no Mundo Odonto. Prazer é todo meu. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pergunta aqui é como é que a odontologia entrou na tua vida? Aqui tem gente que fala que tem pessoas da família, tem gente que não tinha nada. Ah, resolvi fazer odonto. Mas a gente quer saber a tua história. Olha, eu não tinha ninguém da família que era dentista, né? E eu era um vizinho, né, que era cirurgião dentista e que acabou me influenciando, né? Da mesma forma como eu tinha um vizinho que me influenciou a ser botafoguense, né? Então, quer dizer, a vizinhança acaba fazendo, né, o seu perfil, né? E coloquei na cabeça que era para fazer odontologia e eu me lembro que eu fiz o primeiro vestibular, onde eu passei para então faculdade Gama Filho, que era tão cara que meu pai não podia pagar. Eu falei, olha, esse ano não deu, vou tentar de novo. E eu fui para o All-In, ou seja, fui para o tudo ou nada. Então, naquela época, era a Fundação Seix Gran Rio, era o vestibular, onde você colocava todas as faculdades que você queria cursar, e se você passasse para uma delas, você era automaticamente matriculado. Então, quando eu decidi fazer pela segunda vez, falei, agora ou vai ou racha. É o FRJ, o UERJ e UF, que eram as 3 faculdades públicas. Graças a Deus, passei para o FRJ, uma boa colocação, e pelo menos na época era uma excelente faculdade, foi a sua também, né? Eu acho assim, a faculdade pública hoje está muito ruim. Tá. E teve aquele caso recente do Túlio, né, que a filha dele passou para nutrição na UFRJ e para odonto na UERJ. Ele publicou dizendo que ele não queria que a filha dele fosse para uma universidade pública. E aquilo gerou uma grande repercussão, né? Porque ele acha, na opinião dele, que a filha dele iria ser desvirtuada nas universidades, aquela coisa toda. Realmente, hoje, o clima não é o mesmo daquela época que eu cursei. Eu tenho 38 anos de formado, né? Eu já sou velho, inclusive. E era início dos anos 80, meados dos anos 80, era diferente, né? Hoje, realmente, as faculdades estão aparelhadas. Mas, assim, eu penso que na área da saúde não existe esse aparelhamento total como você hoje encontra em humanas. Pô, né? Mais ou menos isso. Você acha? Porque assim, eu estou afastado disso. Experiência que eu tive, que vou colocar aqui. Tem uns... Estamos em 2006. Tem uns 8, 9 anos isso. A empresa que a gente tinha parceria lá no curso, né, e tal, pediu que a gente fizesse um hands-on com os alunos aqui na FRJ. Aí nós viemos, né, e tal. E assim... uma degradação. Assim, mesmo? Porque que acontece? A medicina e a odontologia, durante muito tempo, eram aquele pedaço ali, tanto da escola de odonto do hospital, era uma coisa assim meio, tipo, é um canto aqui que ninguém toca. Parecia que era um outro mundo ali dentro do campus, né? Então, sim. E tipo assim, hoje em dia não é mais. Não é mais? Não é mais. O perfil do aluno, isso são políticas públicas, né, cara? Que, tipo assim, você não mensura mais a meritocracia dos melhores, você tá ali... questão de cotas, não vamos discutir isso, mas a gente sabe que tem, tanto social, racial, seja lá o que for. Então, tipo assim, não tem, assim, é uma degradação mesmo. Mas vamos lá, fez a faculdade na FRJ, aí terminou a faculdade. Terminei a faculdade, imediatamente me convidaram para ser professor na UNIG, Universidade de Nova Iguaçu, né? E eu fui dar aula com 6 meses de formado, né? Eu considero um absurdo, porque você não, com 6 meses de formado, você não tem experiência suficiente. Mas como era bom de dar aula, gostava, né? Eu já ministrava aula no FRJ, eu sempre fui professor do curso de atendentes de consultórios dentários, passei os 4 anos da faculdade ensinando as atendentes, né? E o primeiro curso de formação de atendentes fui eu que ministrei, né? Então, assim, aí me convidaram, a faculdade estava abrindo, fui convidado e acabei indo, fiquei lá uns 5, 6 anos. Qual disciplina que tu... Dentística. Foi sempre assim, dentística e materiais, que foi a área assim, que eu sempre
tive muita afinidade. E ao cabo de 5 anos, isso já era meados dos anos 90, eu estava desencantado com a odontologia. Porque eu achava que o Brasil ele não estava inserido, né, na odontologia global, vamos dizer assim, né? Você tinha materiais muito rudimentares na época, você tinha poucas opções, né? Enfim, a odontologia naquela época, hoje mudou radicalmente, mas naquela época era muito rudimentar, porque nos anos 90 você não tinha globalização, você não tinha aquela internacionalização que você tem hoje. Então eu decidi que eu queria passar uma temporada nos Estados Unidos e conhecer uma nova odontologia. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, passei uma temporada lá e eu conheci um tipo de odontologia que ninguém falava disso no Brasil, que era uma odontologia feita por materiais compósitos. O que são materiais compósitos? Os compósitos são materiais formados por matriz e um reforço. Então, na verdade, quando o dentista fala em compósitos, ele está falando em resina reforçada com partículas, né? Com partículas de vidro, de alguma coisa, tá? Só que quando a gente fala em compósitos, dentro da engenharia, você está falando de materiais reforçados com fibras, basicamente. E foi lá que eu tomei contato com essa odontologia feita de materiais resinosos e fibras, materiais chamados também de compósitos reforçados. E ninguém falava disso no Brasil, né? Então, eu trouxe esses materiais para o Brasil, eu fui, na verdade, o pioneiro nessa técnica no Brasil. Sofri muitos ataques, me chamaram de maluco, o pessoal riu, caçoou. Como é que aqui é você pegar umas fibrinhas, como é que você vai poder construir próteses? Naquela época não tinha implante, né? Como é que você vai poder construir próteses fixas, né? Com uma fibrinha e com resina, isso vai quebrar, o negócio é um metal. E fui muito ridicularizado, tá? Mas eu segui firme. Então, em 1997, eu apresentei o primeiro painel falando sobre compostos reforçados em odontologia no Brasil, que foi no Congresso Internacional do Rio de Janeiro. Né? CIORG. Isso? CIORG, né? CIORG, exatamente. Né? E foi uma novidade, realmente muita gente se interessou, muita gente ficava deslumbrada, mas outros caçoavam, riam. Né? Falei, tudo bem, beleza, segui em frente porque eu acreditava nisso. E alguns anos mais tarde, essas fibras eram muito caras. A verdade é essa, né? Então, a matéria-prima, a matéria-prima era muito cara, uma fibra odontológica, né? Você tem vários modelos, né? Várias marcas. E a ideia era para ser algo acessível à população e acabava não sendo porque a matéria-prima era muito cara. Eu pensei, por que não produzir isso no Brasil? Aí nasceu a ideia da empresa Superdonte. Em 1999, eu criei uma fibra própria. E é uma fibra que até hoje ela é diferenciada, porque ela não é feita só de fibra de vidro, ela é reforçada com aramida, que é um material balístico, que faz coletes à prova de bala. E eu passei muitos meses, um ano ou um pouco mais talvez, para desenvolver essas fibras. Então, me explica, isso é uma dúvida minha que eu tenho desde sempre que você falou isso. Esse desenvolvimento, isso aí foi ligado à academia, foi uma coisa particular? Não, particular. Como é que você desenvolvia isso? Laboratório? Porque minha cabeça é isso, né? A gente sempre leva lá para a universidade para... Sim. Quando eu procurei as universidades, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca. Eles não faziam a mínima ideia. E eu fiz parceria com a indústria. Né? Então, eu fiz parceria com a indústria da área de compósitos reforçados, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Né? Eu estabeleci intercâmbios com pesquisadores americanos, brasileiros, alemães, a gente trocava ideia, e eu percebia que isso já estava muito avançado lá no exterior e aqui no Brasil não. Né? Então, quando eu desenvolvi essa fibra, como eu falei, foi um embrião da Superdonte, que eu tive que criar uma empresa.
né? E aí vieram inúmeros desafios, a Anvisa estava surgindo nessa mesma época, era o ano de 1999, as dificuldades eram imensas, né? A gente produzia o material numa sala que era 1/3 dessa sala aqui, né? Era uma coisa pequenininha, né? E a gente começou com a cara e a coragem, acreditando, né? Eu viajava o Brasil inteiro, né? Ministrando cursos, palestras, né? E em 2003 eu resolvi escrever um livro sobre o assunto, tá certo? E é um livro que vendeu bem e nós começamos a espalhar essa técnica, né? Mas sempre havia pessoas com desconfiança, era difícil você mudar a mentalidade do dentista. Agora, hoje, a técnica está amplamente disseminada. Hoje todo mundo fala sobre isso e como se eles fossem os desenvolvedores de algo, como se eles tivessem criado alguma coisa. Não, o introdutor que fui eu, né? E então isso foi final dos anos 90 e início do ano 2000. Em 2001, eu desenvolvi os pinos de fibra de vidro, porque eu já tinha voltado aos Estados Unidos, já tinha entrado em contato com os pesquisadores que estavam mudando o paradigma da reconstrução de dentes endodonticamente tratados. Que até então, como é que a gente fazia isso? Núcleo metálico, tá? Coroa, acabou. O que acontecia com o núcleo metálico? Muito rígido, material que não suportava, que não absorvia as tensões, transferia as tensões para a raiz, para a estrutura dentária, que pós-tratamento endodôntico fraturava. Então, veio um novo paradigma, os pinos de fibra de vidro. E nós fomos os primeiros a produzir. Como é que era a indústria aqui, nessa época, assim? Da fibra, tudo bem, né? Porque, tipo assim, era uma ideia que eu entendo o que o pessoal pensava e entendo o que você pensava. Então o pessoal pensava o seguinte, você vai colar um dente do lado do outro, como é que vai limpar isso aí e tal? O papo era esse, né? O papo era esse, mas assim, nada diferente de uma prótese fixa tradicional. Então, isso aí que eu vou chegar. Não mudava em nada. Eu vou chegar aí. Só que aí, o que acontece? Em um determinado momento, as pessoas chegaram a essa conclusão. Tudo bem. Se não consegue limpar, a prótese fixa também é do mesmo jeito. Passa fio, aquela coisa toda e tal. Mas de pino principalmente, assim, quando você trouxe essa questão e começou a produzir, isso já tinha na indústria nacional? Isso já tinha concorrente, já tinha gente? Ou era coisa lá de fora que alguns dentistas traziam para cá? Sim. E tal? Primeiro os dentistas traziam de lá, era muito caro, tá? E paralelamente a nós, uma outra empresa também começou a desenvolver. Tá? Só que essa empresa, como ela já tinha mais anos de mercado, já estava bem inserida nas dentais e tudo, ela conseguiu largar na frente. Então largou 6 meses antes da gente. E nós, em seguida, apesar de já termos a tecnologia e já termos produzido, a gente ainda não tinha conseguido colocar no mercado. A penetração no mercado veio um pouco depois, então nós chegamos um pouco atrasado, mas chegamos com um pino muito mais avançado, né? Um pino de formato cônico, que reproduzia a anatomia da raiz, de alta resistência, enquanto aquele outro quebrava, igual um palito de dente, né? um palito de fósforo. Né? E, claro, teve embates, teve brigas, processos, aquela coisa toda. Né? A gente saiu ileso de tudo isso e conseguimos desenvolver então uma linha de pinos de fibra. Então nós fomos os primeiros a produzir 2 modelos. Hoje nós temos 5 ou 6 modelos, né, diferentes, e a empresa aos poucos começou a crescer, nós começamos a expandir, desenvolver outros produtos. 25 anos, né? São 27, na verdade, né? 27 anos. Então, e aí uma coisa foi puxando a outra. Mas eu uso pino, mas eu tenho que cimentar ele com o quê? Aí tivemos que desenvolver um cimento resinoso dual. Depois tivemos que desenvolver adesivo, né? E depois fomos desenvolvendo outros e outros materiais. Então, hoje a gente tem uma linha ampla de materiais, por exemplo, né? Cimento ortodôntico, nós temos cimento provisório, nós temos glaze, nós temos um monte de coisa, né? Que não consigo nem lembrar de tudo. Essa também é uma dúvida minha. E vocês partiram para essa gama de material por um desejo mesmo de você? Porque, tipo assim, na minha cabeça, vamos supor, fibra, ou pino. Pô,
se de repente tivesse focado só no pino, tu podia ter o melhor pino do Brasil, é vender um monte, não sei o que se dane cimento, que se dane... Entendeu o que eu estou pensando? Sim, na verdade... Isso foi o quê? Vocês buscaram porque a tecnologia que vocês estavam desenvolvendo ali, uma coisa levava a outra, ou vocês achavam, não, eu estou vendendo um pino de fibra aqui, o público que compra isso aqui vai me comprar também o cimento. Também, na verdade, a gente se focou muito tempo, nós nos focamos em pino. Muito tempo, muitos anos, eu diria que mais de 15 anos nós nos dedicamos a isso. E desenvolvemos uma tecnologia própria de produção. Nós conseguimos... A nossa tecnologia, eu acredito que seja única. E conseguimos produzir com custos baixos, com alta qualidade e custos baixos. Né? Então, quando você consegue fazer isso, ele começa a gerar, né, problemas no mercado. Porque a concorrência está produzindo mais barato, melhor que a gente. Aí começa essas rusgas todas. Mas tudo bem, isso é do mercado. Né? Então, assim, hoje nós temos 5 ou 6 modelos. É realmente hoje o carro-chefe? Mas nós estamos trabalhando para ter outros carros-chefes. Então, hoje, nesse momento, durante esse período todo, eu não fiquei parado. Né? Eu fiz pós-graduação em Química Geral Industrial. Eu fiz estou terminando uma pós-graduação agora em Engenharia de Compósitos, que versa exatamente sobre todos esses materiais reforçados. Né? E aí, a partir do momento que o seu conhecimento cresce, você sente necessidade de dar vazão àquilo ali. Então, nesse momento, eu estou à frente do desenvolvimento de 10 novos produtos, de uma linha nova, que é uma linha premium, nós estamos desenvolvendo, e que vai englobar uma série muito grande de materiais compósitos, coisas inovadoras, coisas muito interessantes. E que tipo de materiais são esses? O que seriam os materiais compósitos que a gente usa na odontologia? Então, na verdade, hoje você tem sim, vários tipos de adesivos, tem vários tipos de resinas, você tem vários tipos, enfim. Né? Como é que eu vou explicar? Por exemplo, você vai comprar um carro, né? Você tem ali, eu vou chutar um carro qualquer, né? Um modelo qualquer. Então você chega lá, você tem o standard, você tem o outro que é um pouquinho mais completo e o outro mais completo ainda. Ambos são o mesmo carro. Tá? Então, assim, na odontologia, e muitas vezes é difícil explicar isso. Por exemplo, vou falar sobre um adesivo. Você tem um adesivo mais simples, você tem um adesivo com mais tecnologia. Significa que esse aqui de mais tecnologia é melhor do que esse aqui mais simples? Não, porque depende do caso que você vai utilizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe 1, né? Vou fazer uma restauração em resina numa classe 1, onde o ângulo cavo superficial é todo em esmalte, eu preciso usar esse produto de alta tecnologia que é caríssimo? Não, eu vou usar o simples. Mas tem esse daqui que ele é, por exemplo, autoadesivo, que ele é adesivo em dentina, né? Ele adere sozinho, não precisa de esmalte para aderir. Então, por exemplo, se eu tenho uma cavidade classe 2, quase subgengival, esse aqui vai né, se adequar melhor, mas ele é bem mais caro. Mas há situações em que eu não vou precisar. Então, na nossa linha, vou te dar um exemplo, nós vamos ter essa linha mais simples e essa linha mais sofisticada. Já existe. Eu comprei, até outro dia eu tirei a foto, botei Sim. lá. Tipo assim, eu comprei assim, eu falei, os materiais do Luiz são bons, e aí eu tava comprando, eu falei, eu vou... Porque assim, eu não uso, assim, né, a minha prática é mais cirúrgica, né? Sim. Mas consultório acaba que eu faço prótese. De vez em quando aparece uma necessidade. Então, tipo assim, eu preciso também de... A Ana Beatriz faz, assim, restauração, essas coisas ela faz, mas eu muito pouco que eu faço. Mas então, assim, se você me entende que qual é a dor do dentista, é igual pino. Eu, durante muitos anos, e eu trabalhei com prótese muitos anos, eu ficava muito receoso com questão de remanescente dentário para colocar pino de fibra. Porque a maior raiva que dá pro protesista é você ir lá cimentar o pino, na outra consulta vai tirar o provisório e vem tudo junto. Ai, que dá uma raiva, rapaz. E aí, tipo assim, eu ficava com isso na cabeça. E lá na minha época de aluno, os professores, eles tinham isso. Você tem que ter um número X de parede para você conseguir ter uma adesividade tal para você conseguir o pino lá e o enchimento ficar no lugar, entendeu? Aí quando eu fui doutrinado a isso, então vamos supor, se você tem um dente anterior que tá no coto, meu comentário fundido. Então vamos lá. Na verdade, aí nós desenvolvemos também uma solução para isso. O que acontece?
Quando você tem um dente endodonticamente tratado, você tem 2 problemas aí. O primeiro é que ele fica desidratado. Além da fragilidade, fica desidratado. Os adesivos existentes no mercado para dentística, vamos dizer assim, os adesivos convencionais, são hidrofílicos. Então, eles precisam de uma superfície úmida, com uma certa umidade para poderem aderir. Já é o primeiro problema. O segundo, dentro do canal, muitas vezes se usa adesivo fotopolimerizável. E já está comprovado que a luz do fotopolimerizador não chega até o final. Então, esse é um outro problema. Nós desenvolvemos, então, o Aridus Bond, que é um adesivo de cura dual hidrofóbico, certo? Nossos testes que nós fizemos internamente mostraram resistência à tração muito alta. Muito alta. Então, na verdade, é preciso entender que a dentina radicular é diferente da dentina da coroa. É totalmente diferente. A dentina da coroa, ela é rica em colágeno, onde você tem vamos dizer, um imbricamento melhor para o adesivo pegar, ao passo que na dentina radicular você já tem uma pobreza de colágeno, né? Você tem uma pobreza de canalículos dentinários. Então, a adesão ela é um pouco mais difícil, mas não quer dizer que seja impossível. Então, é preciso ter a técnica correta e utilizar o material correto. Então, não adianta você usar um adesivo fotopolimerizável dentro do canal, que provavelmente vai soltar, ou você utilizar um adesivo hidrofílico, porque ele também vai ter perda de adesão. Então, a gente precisa entender bem essa questão, né? Nesse caso, quando você não tem culto nenhum, eu desenvolvi uma técnica recentemente, onde a gente coloca o pino mais fibras juntamente, né? E isso aumenta bastante as propriedades mecânicas daquele núcleo coronário. Coisa bacana, eu tenho fotos disso, eu posso passar para vocês depois, né? Então, assim, existe hoje solução para tudo. Então, isso que você falou é uma verdade, porque uma coisa sempre vai puxando outra. Olha, a gente não olha os problemas como problemas. Eu olho os problemas como uma oportunidade de solução. Então, tem esse problema aqui, poxa, vamos desenvolver uma solução para isso. Então, você desenvolve. Mas lá na frente surge um outro problema, vamos desenvolver uma outra solução. E é assim que a linha vai crescendo. E também assim, eu vejo na área da implantodontia assim, o aluno, ele fica muito refém ao que o professor ensina. Sim. Por quê? Porque ele vê que aquilo ali está tendo resultado. Sim. Vamos supor, sistema de implante. O cara aprende contigo o X sistema de implante, ele que sai dali, ele vai continuar usando o sistema que ele aprendeu. Porque a curva de aprendizado dele é menor, ele ainda não está seguro para fazer certas coisas. Para mudar ali o ensejo dele ali, cirúrgico, para fazer a coisa, o cara fica meio assim, pô, cara, será que eu mudo? Para material odontológico, eu creio nisso também, entendeu? Tipo assim, o cara usa X, né? Aí pode falar marca, você, sei lá, qualquer marca que o cara está acostumado. Na minha época usava muito, era lá da tela Taizinho lá, da SS White, era do Flex e tal, usava, tinha um adesivo. Instrumental. Tinha um adesivo lá da SS White, como é que... Não, era da Dentsply. Não era dele não, era da Dentsply. Era até um meio rosinha. Prime Bond. Todo mundo só usava aquilo e na faculdade ensinavam aquilo. Eu fiquei anos fazendo aquilo e às vezes até pagando mais, e tinham produtos que no congresso mostravam o resultado, que eram mais em conta e tal, e você ficava meio assim, cara, será que eu vou sair? Então assim, eu acho que existe isso. Por isso a importância também da opinião do professor, de quem está ensinando essa questão mesmo da indústria, né? Eu acho importante isso, mas o professor precisa ter ética. E esse é um problema que nem sempre a gente encontra, né? A questão do viés, daquela coisa toda. Eu não vejo nada de errado de um professor ele ser um speaker de um fabricante. Eu não vejo nada de errado, eu acho que ele pode muito bem... olha, eu estou representando aquele fabricante, estou falando desses produtos porque eu acredito, porque eu gosto, bacana, mas eu acho que ele tem que declarar isso. É o que eu acho que tem que ser. Deixar claro. Deixar claro, isso de mostrar que ele tem conflitos de interesses. Eu ministrei centenas de palestras nesses anos todos, no Brasil inteiro, né? E eu sempre deixei claro, sou o fundador da Superdonte, eu desenvolvi esses materiais. Então eu mostrava que eu tinha um conflito de interesses. Eu sempre dizia, eu não sou isento, não sou, tá? Agora, eu recomendo esses produtos porque eu desenvolvi. Por que eu desenvolvi? Porque eu acredito neles, etc, etc, etc. Segue quem quer. Mas eu sempre digo,
vocês podem conhecer outras marcas, outros produtos e use aquele que melhor se adequar a você. Então, assim, o que eu vejo, que eu sinto falta hoje é isso. Eu acho que é preciso haver essa... Nos Estados Unidos já é assim. Né? Hoje, todo professor, um pesquisador, alguém que assina um artigo científico, seja lá o que for, ele tem que declarar o seu conflito de interesses. Ponto, acabou. Não há nada de errado nisso. Apenas quem está te ouvindo precisa saber que você pode ter um certo viés. Né? Aproveitando que você está falando isso, a gente viu agora recentemente aí que vocês tiveram um problema, né? Na internet, eu acompanhei que vocês tiveram um problema. Fala um pouco, porque assim, às vezes a internet é aquele negócio, né? Hoje em dia as pessoas querem uma informação muito rápida. Né? Então elas veem alguma coisa, aquela coisa passou, falaram mal do produto do Izio. E ficou aquilo e as pessoas não... Mas por quê? O que aconteceu? Quem falou? Por que falou? Como é que... Conta a história toda para... Porque, tipo assim, aqui a gente está criando uma audiência e isso é muito importante. Eu sempre falo isso aqui. Eu não estou com pressa nenhuma nesse projeto nosso do Mundo Odonto, tanto no YouTube quanto no Instagram e tal. Por quê? A gente não está patrocinando nada, eu não estou colocando dinheiro nisso porque eu quero um público que seja um público totalmente nichado de profissionais de odontologia. Se eu começar a pagar, vai vir público que não é. Então, assim, todo o nosso público, que ainda é pequeno, mas tipo assim, é um público que é profissional de odontologia que vai escutar o que você está falando. Por que isso? Porque, às vezes, assim, a rede social ela não dá espaço, às vezes, para você contar uma história inteira, porque a coisa é muito dinâmica. Entendeu? Então, assim, acho legal você contar porque eu me manifestei na rede social, por quê? Né? A gente até conversou aqui antes, né? A gente teve um embate político muito grande lá atrás, mas depois a gente teve a oportunidade de se conhecer e eu conheço a tua integridade, as tuas posições, que sempre foram firmes, posições assim, dignas. Então, assim, quando eu vi, eu falei, opa, acho que o negócio não é bem assim. Então, eu queria que você, lógico, a gente não tem muito tempo, mas assim, pode ficar à vontade para você falar o que aconteceu, né? E para onde foi isso, como é que terminou isso, se terminou? Eu vou tentar resumir. Para mim, assim, foi o episódio mais triste da minha história. Como eu falei, eu tenho 38 anos de formado e quase 30 anos de empresa, nunca tinha visto uma coisa igual. Um professor resolveu fazer um ranking dos 6 melhores pinos na opinião dele. E quando você quer fazer um ranking dos melhores, você não fala dos piores na tua opinião. Né? Você vai dizer, olha, esses aqui são os melhores, ponto. Ele fez o ranking, mas deu um jeito de cavar um pênalti, vamos dizer assim, para colocar o nosso pino e dizer que ele é o pior que existe para ninguém utilizar, porque essa empresa não tem controle de qualidade, ou seja, despedaçou a gente. Né? Quando meus amigos, ex-alunos, começaram a me buzinar, Izio, você viu o Instagram? Olha o que estão falando de você, dos seus produtos e tal. Eu falei, pera, eu fui lá ver. Esse professor utilizou um estudo que tem mais de 10 anos, um estudo antigo, um estudo com um número que utilizou pinos de vários fabricantes, quantidades pequenas, onde ele fez análise de integridade estrutural e ensaios de resistência flexural. Então, da Superdonte, 2 modelos de pinos foram escolhidos. Todos eles hoje estão fora de linha. Então, não era nem para ter citado isso, já começou errado. Então, foi selecionado nesse estudo o modelo cônico estriado e o modelo ultrafine. O modelo ultrafine, sem nenhum problema, ele foi colocado entre os melhores do mercado, né? Infelizmente, o cônico estriado, no único espécime que eles pegaram, umzinho só, apareceu uma bolha. Tudo bem. Esse estudo mostrou que essa bolha, uma única bolha, apareceu em pinos americanos, suíços e de uma conhecida marca nacional. Essa marca nacional, ele não só omitiu, como ainda colocou entre os 6 melhores. Cara, aí pelo amor de Deus. Para piorar, no vídeo dele aparece o nosso modelo Superpost Opaque, aonde ele diz que não presta porque tem bolha, tem que jogar fora no lixo. Cara, esse pino nem existia na época daquele estudo.
Né? E, claro, a gente foi tomado de indignação. Fez má fé. Má fé, total. E veja, já é grave alguém citar um estudo sem ler. O cara sendo mestre, doutor e professor, ele não pode falar de um estudo sem ter lido. E se leu, é pior ainda. Por quê? Porque deturpou o estudo ou fez graves omissões. Então tem uma situação grave aí. Então houve dano à imagem da empresa. Nós temos lá na empresa uma coisa, eu também sou auditor de qualidade, eu sou certificado, né? Eu implantei o sistema de qualidade da empresa, eu tenho todos os dados, todos os números do índice de satisfação dos nossos pinos, né? Juro para vocês, nesses 27 anos nós já produzimos milhões de pinos, milhões, não é milhares não, são milhões, e a gente tem esses números para comprovar. Temos milhares de clientes no Brasil e em mais de 40 países que utilizam os pinos superpulso. Você sabe qual é o índice de reclamação até hoje? Ninguém acredita. Nem a Anvisa, quando vai fazer inspeção, acredita. É zero. Zero. Quando eu digo zero, é reclamação oficial, né? A pessoa que liga para reclamar, a gente abre ali um registro de ocorrência de qualidade, né? Isso é formalizado. Reclamação formalizada é zero. Se você for ver a empresa no Reclame Aqui, zero reclamação. Tecnovigilância da Anvisa, zero reclamação. Aquilo eu fiquei extremamente revoltado, né? E pensei, bom, vamos conduzir um processo ético, porque ali tinha fundamentação para um processo ético e até um processo judicial. Mas depois eu pensei, olha, eu não vou fazer, isso ia atrapalhar a carreira desse professor. Bastante, mas muito. Eu pensei, poxa, eu não vou fazer com ele o que ele está querendo fazer conosco. Então eu não vou ser igual a ele, não vou me igualar a ele, não vou me nivelar a ele. Vamos fazer uma notificação extrajudicial pedindo para ele prestar esclarecimentos e corrigir os erros. Foi só isso, né? Então, contratamos o advogado fez a notificação extrajudicial, ele imediatamente viu, acho que eu fiz M. Imediatamente ele fez um novo vídeo, ele pediu desculpas, mas assim, no meu entender foi insatisfatório, porque ele não explicou tudo. Escondeu algumas coisas que ele poderia ter dito. Eu não fiquei satisfeito. Porém, nosso advogado entendeu que, como ele respondeu rápido, ele tirou o outro vídeo do ar rapidamente, editou um outro vídeo, né? Juridicamente, em tese, né? Ele teria atendido a notificação extrajudicial. Eu acho que não atendeu. E ele ainda colocou o pessoal da equipe de marketing dele para fazer um linchamento virtual. Olha o que essa empresa... Aí entrou um funcionário lá dele, né, da empresa dele, e eu tenho isso tudo printado, tá tudo gravado. Essa empresa deu um tiro no pé, porque olha só, que não sei o quê. Aí depois entraram ex-alunos dele também, porque veja, a empresa fabricou um produto ruim. Quer dizer, houve uma deturpação geral da coisa. E eu fui obrigado a fazer um vídeo react explicando, né, todos os erros desse professor. Né? E fiz esse vídeo, um vídeo elegante, e desafiei ele a fazer um debate comigo, que até agora ele não aceitou. Então, assim, veja, isso realmente provocou danos morais, danos à imagem da empresa, sem sombra de dúvida. Mas uma parte que me deixou um pouco triste também é ver o nível de desconhecimento dos dentistas. E não estou falando de garoto recém-formado, não. Eu falei gente de cabeça branca. Falei, olha só, está cerceando a liberdade de expressão do professor, entraram na justiça. Ninguém entrou na justiça. Foi só uma notificação extrajudicial. O nome já diz, é extrajudicial, é sem justiça. Só pedimos para ele fazer as devidas correções, nada além disso. Então essa é a parte que me deixou um pouco, sabe, gente com experiência de vida, não saber a diferença entre uma decisão judicial e uma notificação extrajudicial. Então assim, foi um negócio muito estressante
me obrigou a fazer um vídeo react. Esse vídeo já está com o quê? 300 mil visualizações quase, está no Instagram. Vocês podem entrar, está com bastante visualização. Está na página da Superdon't. Está na página da Superdon't, né? Enfim. Então, assim, porque, cara, vamos lá, é a mesma coisa eu chegar aqui e criticar vocês. Vocês são uma família aqui, vocês têm um negócio aqui de podcast, tá? Muito bacana, eu desejo que vocês tenham muito sucesso, que a odontologia está precisando disso. Mas você imagina se eu chegasse, do nada, e começasse a detonar vocês. Meter um malho em você, você não presta, que você é isso, você é aquilo, você não tem controle de qualidade, que não sei o que aquela iluminação não presta, que essa câmera é uma porcaria. Gente, quantas horas sem dormir vocês... qual é o trabalho para vocês fazerem isso aqui? Gente, isso aqui é um trabalho, uma vida, uma família envolvida, né? Vocês, eu estou vendo que vocês investiram uma câmera boa, uma iluminação boa, vocês estão fazendo isso com afinco, com vontade, sabe? É preciso respeitar. Você em algum momento já, assim, anteriormente você já teve com esse cara, já teve algum tipo de relação? Nunca, nem conheci. Ele é de que estado? Só para saber. É do centro-oeste. 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 É porque eu fico vendo assim, para que o cara fazer isso, né, cara? Assim, qual é a motivação? Eu sei qual é a motivação. A única motivação que o cara não precisa ser entendedor. O cara chegar, pegar uma empresa e querer qual é que é a empresa, e o cara é professor, e o cara tem ligação com outra empresa, o cara não precisa ser inteligente ou... assim, se ele tem ligação, não tem como provar. Mas, na verdade, o que acontece hoje é que existe um tipo de marketing, que é um tipo de marketing de guerrilha, né? Em que eles pedem, olha, crie alguma coisa polêmica para chamar atenção. Então, é muito comum você ver os 5 melhores produtos, os 5 piores, né? Ou então eles pegam e escolhem uma empresa para dizer, esse é o pior do mundo, não use isso daqui, né? Isso é para chamar atenção. E eu acho que ele foi mal orientado nesse sentido. Mas vocês fizeram alguma sindicância para ver o alcance do vídeo dele? Do vídeo dele? Muito alcance. Muito, viralizou. Tá? Caracteriza nitidamente um alcance difamatório, porque viralizou. Tá? Porque isso tipo de coisa chama atenção, Marco. Se eu chegar, poxa, fazer um vídeo elogiando vocês, ninguém vai querer saber. Vai ver. Mas se eu faço um vídeo, o Marco Avelar, seu filho e a nora dele, são 3 picaretas que não sei o que, eu vou provar porque todo mundo vai assistir. Falando a verdade ou não. Do brasileiro. Treta, a pessoa quer ver treta. Entendeu? Então, só que escolheu a empresa errada. Porque eu levei isso para o pessoal mesmo. A minha empresa é como se fosse um filho meu, né? Então, bati de frente e continuarei batendo de frente. E eu espero que ele nunca mais se meta com a nossa empresa. Não precisa gostar, não precisa elogiar, não precisa recomendar. Tô nem aí para ele. Agora, respeite a gente. Respeite a gente. É só isso que a gente exige, mais nada. Porque assim, eu quis trazer esse assunto, né? Porque assim, tem que ficar claro, assim, porque a gente não sabe a motivação do coração do homem, né? Mas, tipo assim, alguma motivação esse cara teve. Sim. E que se for uma motivação que não seja pessoal, eu acho que é mais grave ainda. Sim. Ou se ele não gostasse de você, de Lúcia, de qualquer coisa, ou da empresa, tipo assim, seria a forma torpe que ele fez isso. Mas, tipo assim, o cara do nada chegar e... Como se pegar assim, eu tenho que falar mal aqui de alguma amostra, eu vou pegar isso aqui e vou falar... Entendeu? Porque, assim, se não tem ligação nenhuma, tu não tinha ligação com o cara, você... Assim, é uma coisa que o cara... Infelizmente, o cara, de repente, até falou um negócio desse, pensando que ia passar batido. Exatamente. Porque eu acho que... Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, putz, cara... Eu acho que o cara vai falar uma coisa que não era para o cara ter falado, entendeu? Quer passar batido. Exatamente. Então, assim, esse tipo de marketing deletério, ele surte efeito. A verdade é essa, surte efeito. Mas nós dentistas, nós estamos regidos por um código de ética e a gente tem isso muito forte, né? Quando eu era professor, quer dizer, professor a gente é para a vida toda, bem da verdade, mas quando eu lecionava em universidade e eu não gostava de um produto, eu não detonava a empresa, eu não detonava o produto. Naquela época não existia e-mail,
Eu mandava carta para o fabricante, cansei de fazer isso com várias empresas aqui do Rio de Janeiro, quando o Rio era um polo de fabricante. Olha, esse produto aqui poderia ser assim, assim, assado. Olha, talvez melhore um pouquinho a consistência aqui, o tempo de presa ali. Eu acho que pode melhorar, quem sabe vocês podem melhorar esse produto. Eu acho que a função do professor é, acima de tudo, melhorar o mercado. Não é chegar e detonar uma indústria nacional, cara. Sabe? Isso é feio. É antiético. Eu vejo isso como antiético. Né? Eu acho que isso aí tem que ser construtivo, cara. Ética e moral mesmo. Moral. O cara chegar e fazer isso, porque assim, foi o que você falou. A tua empresa é a tua história, é a tua família. Sim. Né? Eu sei que você e tua mulher tem irmão, a gente sabe a história. Quem conhece a história, a gente sabe. É uma empresa familiar. Então, tipo assim, qual a motivação do cara fazer isso? E a minha indignação quando você começou a falar foi justamente isso. Eu falei, cara, que cara maluco, bicho. E na hora eu falei assim, pô, ou esse cara tem um problema com isso, ou ele nem me conhece. Franco atirador, ele não me conhece, acho que ele nem conhecia a nossa empresa, ele devia pensar que era uma empresinha de fundo de quintal. Isso que eu ia falar. É isso que ele devia estar achando na cabeça dele. Alguém botou isso na cabeça dele. Sim. Né? Só que não é bem assim, cara. Né? Nós temos um. Seu ganha-pão. Nós temos um Parque Fabril, são 3 andares, são 2 são 2 blocos com 3 andares. Né? Claro, não somos uma multinacional, não é uma coisa gigantesca, mas não é uma coisa pequena também, não. E é uma coisa que eu nunca imaginei que a gente conseguiria construir. Então, assim, é muito maior do que a empresa de cursos dele lá. 100 vezes maior. Então, assim, eu acho que ele deveria ter um pouquinho de respeito pela indústria nacional. Se ele quisesse detonar uma outra indústria que vende de forma marginal aí na internet, que tem isso, tudo bem, eu até concordo, né? Porque está fora da lei, não tem registro Anvisa, é contrabando, aquela coisa toda. Pô, mas você detonar uma indústria nacional que gera empregos, impostos no Brasil, eu acho isso deselegante, para dizer o mínimo. Não, então, a gente tem que saber qual a motivação, porque se fosse há anos atrás, eu já entraria com o pé no peito, já falava o nome do cara, já explodiu o cara na internet, porque isso aí é um absurdo, né? A gente mesmo uma vez teve problema por causa de Facebook. Não, nós brigamos por questões políticas do CRO. Do CRO. Eu tinha uma visão, você tinha uma outra visão. E a briga foi boa, porque assim, 2 pesos pesados ali. Eu lembro que tu ficou chateado comigo, eu lembro quando tu ficou bem chateado, que eu falei assim. Não foi um menino, não. Eu falei não sei o que do pino de fibra. Não foi um negócio desse que tu ficou chateado. Eu não lembro direito o que eu falei. Eu escrevi um texto, não sei o que. Aí eu falei o cara do pino de fibra, sei lá, não sei o que. Aí depois ele veio. Hã? Não, não foi eles. Fitinha foi um outro cara que ele conhece muito bem. Eu não vou falar o nome. O cara quis me humilhar assim. Esse cara, não, vai lá fabricar fitinha. É assim mesmo, tem um cara, você conhece muito bem, não vou dizer aqui publicamente não, só em off. Então, né? mas assim... Mas e tudo bem. Foi uma discussão, aí que é o grande lance, olha só. E que é uma coisa que é totalmente diferente isso, porque uma coisa é politicamente você discordar, você ter visão do mundo diferente. Sim, sim. Outra coisa é o cara da indústria, tem uma influência sobre um professor que tem influência sobre alunos. Você está entendendo? Tipo assim, é uma coisa que faz mal. Aquela coisa que a gente ficava batendo boca na internet, ficava ali. Ficava do lado, o pessoal do meu lado lá, em cima de vocês, o pessoal de vocês lá, que era o Picanço, a Rosângela, aquele pessoal, vinha para ser mas tudo bem. Mas diga-se de passagem, depois todo mundo, a gente fez as pazes e ele me chamou para compor CRO, para fazer parte da diretoria do CRO. Nós tivemos até um núcleo, né, um núcleo de empreendedorismo. Sim, foi muito legal. Foi muito legal, foi uma comissão. Que teve frutos. Teve frutos, foi muito bom. E a gente conseguia lá juntar centenas de pessoas que era difícil. Verdade, e ele conseguia botar 100, 150 pessoas, lotava o auditório do CRO. Foi muito legal. Foi muito legal, achei muito bacana nessa... Era o núcleo de empreendedorismo do CRO. Eu não sei se existe mais isso, eu gostaria que voltasse. O Marcelo Couto, acho que quando eu saí, o Marcelo, o Carlão, acho que eles tentaram... Não, eu continuei assim. Depois parou, foi o Peterete, eu, o Carlos Dantas e o Marcelo Couto. Né? A gente tentou tocar, mas aí vieram as eleições. Acho que logo em seguida entrou pandemia, uma coisa assim que estrambelhou tudo. Estrambelhou tudo. Que foi uma coisa tão legal que a gente fez. É isso que eu tô falando. Tipo assim,
pessoas podem pensar diferente, mas assim, quando você tem algo que é maior do que isso, vamos supor, o Izzo, e é bom deixar isso publicamente aqui. O Izzo foi um cara que eu brigava, mas todo mundo sabia que eu sempre falava, porra, cara, eu admiro esse cara, bicho. Que esse cara, ele não abaixa a cabeça e ele também não perde a linha. Ele discute comigo aqui, eu que era mais descontrolado. Ele não, ele sempre mantinha aquela coisa. E logo que a gente entrou no conselho, eu desde o primeiro momento, eu sempre queria trazer ele. É porque ficou aquela rusga, né? Mas você me trouxe. Não, então, mas aí o pessoal falou, espera a próxima. Você me trouxe. Aí eu falei assim, não, então, porque acontece? O pessoal lá tinha coisas que falavam assim, tá, vai vir a próxima gestão. O que vocês querem? E eu, na época, eu fiz isso. Eu falei assim, cara, uma das coisas que eu quero implementar aqui é justamente isso. Eu quero fazer um encontro de empresários, uma coisa. E outra coisa, eu acho que tem que trazer o Izzo Mazur para dentro do conselho, porque a gente está perdendo uma cabeça pensante da odontologia por causa de briga de política que não tem nada a ver. E olha que eu era o problema contigo. E eu falei assim, cara, eu não tenho problema com o cara. Aí ele me chamou para um jantar, não foi? Foi. Acho que foi ali até na Tijuca, ali, né? E a gente selou as pazes e tudo, vamos embora, vamos caminhar juntos, né? E achei que foi muito legal. E eu sempre admirei porque o Marco Avelar é um realizador, tá? Isso daqui é uma realização dele, né? Eu achei bacana porque ele se tornou pastor. Essa história acho que todo mundo já sabe, né? Se formou em teologia, né? Hoje celebra casamentos. Eu acho mó barato isso, né? Eu não imaginava isso há 10 anos atrás. Todos nós temos a opção de mudar. Exatamente. Então, e eu tô aqui, veja, conversando com ele, quer dizer, então assim, eu acho que quando existe o respeito, existe a oportunidade dessas coisas. Quando não há respeito, meu amigo, aí não tem como. Não tem como. E o grande problema é isso, cara. Assim, as pessoas têm que ter consciência de quem são. Às vezes a pessoa que não pensa igual a você, mas é um cara que soma. O Izzo, tipo assim, e todo mundo sabe aqui, eu geralmente aqui, Izzo, eu não falo de política partidária, essas coisas ideológicas e tal, porque... Isso gera briga. O que acontece? É assim, eu aqui, eu quase não consegui, mas eu tento chamar, às vezes, o pessoal que trabalha na odontologia aí do município, do governo e tal. Só que tem pessoas que são muito, assim, ideológicas, né, e tal. Então, assim, como eu sei que, às vezes, a conversa pode não ficar sendo uma coisa muito legal, né, porque eu não vou destratar, eu sei que a pessoa não vai me destratar, mas não vai perder o foco disso aqui, que é odontologia. Foi o que você falou, que a gente fala de odontologia, e o que mais disso aqui? O que acontece? O podcast foi um começo de um projeto na minha cabeça que eu tenho certeza que você sente isso. A odontologia, a gente não tem muito acesso à informação. A gente tem muito acesso à informação, assim, da indústria, de coisas acadêmicas, de cursos, de não sei o quê. Mas, assim, do que acontece no chão de fábrica da galera, da vida do dentista, entendeu? É isso que falta. E, assim, quando eu criei isso aqui, eu falei assim, cara, eu vou chamar o pessoal, assim, que tem um renome na odontologia, que já fizeram coisas relevantes, como é o teu caso e tal, mas trazer pessoas aqui também, que a gente criou até um quadro, que é resenha, que a gente vai trazer dentistas, assim... dentistas. Posso falar uma coisa? Eu adoro o dentista aquele cara, assim, que às vezes está no interior, às vezes está na... Eu falo dentista chão de fábrica. É aquele ali cara... que às vezes ele não tem, olha, aquele cara que se vira nos 30, sim. É aquele que faz todas as especialidades. Às vezes ele não pode ter, às vezes, uma atendente, uma secretária. Sim. Sabe por quê? Porque eu fui assim um dia. Eu fui assim um dia, né? Quando eu tive meu consultório, eu cliniquei por quase 20 anos. Eu não podia pagar uma secretária, eu não podia pagar uma atendente. Eu tinha que fazer o máximo possível das especialidades. Meu consultório era na Zona Norte. Todo mundo pensa que meu consultório é na Barra, Leblon, Ipanema. Não, cara, meu consultório era ali no Riachuelo, onde é a nossa fábrica hoje, só que do outro lado da rua, né? E eu comecei uma salinha pequenininha, né? De 20 metros quadrados, e era eu e Deus, mais ninguém, né? E com muita dificuldade, a gente foi me estabelecendo ali, fui crescendo, fui trabalhando, e eu percebo que existem
milhares de dentistas nessa mesma situação, porque eu percorri o Brasil todo ministrando cursos e eu sempre me preocupei com esse tipo de dentista, o clinicão, porque ele está sozinho, cara. Ele está sozinho, não tem ninguém do lado dele. Muitas vezes o que você tem é a gente apontando o fuzil para a cara dele, sabe? Às vezes condenando. Pelo contrário, eu acho ele um herói. Eu acho que você tem que trazer mais essa gente aqui, porque você vai ter exemplos ali de empreendedorismo, de resiliência. E a realidade da profissão. E a realidade da profissão. O que acontece hoje em dia, a rede social tem muito disso. As pessoas glamourizam as coisas. E você se inclui nisso. Eu sempre falo isso aqui, mas você também é um cara assim. Eu, Marco Avelar, as pessoas criaram um personagem. Eu era um personagem da internet. Quando eu comecei a ver as pessoas quando chegavam perto de mim, as pessoas, muitos ficavam rindo, é sério, cara. As pessoas às vezes ficavam assim assustadas, olhando, perguntavam para outro, esse cara aí que é o Marco Avelar, não sei o que, entendeu? Tipo assim, as pessoas... Porque eu criei um personagem que era ali combativo, que... Então assim, as pessoas não queriam ficar perto de mim. Tô falando sério. E isso é muito perigoso, igual você. Você, assim, pelas suas postagens até de viés político, as pessoas criam uma imagem do Ísio que não é. Não é. E eu vou deixar isso aqui, publicamente aqui. Não pare de fazer, você está corretíssimo. E tu vai lembrar de uma coisa que eu estou aqui pensando em uma coisa. Lembra uma vez, há muitos anos, quando eu comecei a me aproximar de você e tal, eu falei assim, cara, você não quer fazer uma página no Facebook de direita, não? Dentista de direita, lembra disso? Eu cheguei a criar. Mas sabe o que acontece? O Facebook, você cria uma página, você não consegue apagar depois. Tu ainda tem? Eu perdi o meu canal, eu tinha um canal com 5 mil seguidores. O Facebook me tirou, me cortou, né? Aí eu tive que recomeçar no ano passado. Hoje eu tô com bem menos seguidores, né? Mas eu tinha mais de 5 mil seguidores. Vamos falar de Facebook. É aquele cara chato, como é que é o nome dele? Tem um maluco lá que não tem um negócio... Vai me comprometer, cara. Olha só. Não fala publicamente com o cara. Você que fala. Renato. Renatinho. Renatinho, não sei o quê. E tem uns caras ali também que são teus parceiros. Eu gosto de ver. A Luísa tá aí. Mas não tem o Renatinho lá chato, né? Não, olha só. Ó, Renatinho, vou te defender agora, hein? Deixa eu te falar um negócio, cara. Você sabe quem foi que me entregou o caso desse professor aí? Foi ele. Foi o Renato. Foi ele. Ele chegou Pô, foi muito legal, hein? Foi muito legal. Ele ficou indignado também com o que aconteceu, né? Me deu uma força, tá? Foi ele. Foi você, Renatinho. E ele falou que uma vez ele esteve no CIOSP, passou no nosso stand, e eu atendi ele e falei, você me atendeu muito bem. Mas ele gosta de me sacanear, entendeu? Ele gosta, mas ele gosta de mim, eu gosto dele também, entendeu? Então, gente, pô... E tem um também lá que briga com ele direto também lá, tem um nome engraçado. Não vou lembrar. É Praxedes? Tem um Praxedes? Não. Tem não? É outro. Então o outro me bloqueou. É por aí esse nome, mas me bloqueou. Tinha um cara... Me bloqueou, Mas isso que eu tô te falando, assim... Mas me bloqueou por causa de política. Então... Bobeira isso. É uma bobeira. Bobeira, cara. Eu nunca... Olha só. Até hoje eu só bloqueei 3 pessoas. Por quê? Pessoas que entraram agredindo, xingando e baixando o nível. Esse cara eu bloqueei. Agora, o cara chegar para você... Cara, é democracia. Democracia, pô, você quer. Você é Lula, porra, legal. Eu acho que está errado, mas é legal. Né? Eu sou Bolsonaro. Eu também faço críticas ao Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que, sabe, não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo é bem-vindo para o debate. Agora, desde que tenha educação e respeito, tá tudo bem. Não perca a classe. Não perca a classe, exatamente, entendeu? Então, assim... Eu ficava preocupado contigo. Por causa desse negócio mesmo da empresa, entendeu? As pessoas quando querem te atacar, eles não conseguem te atacar no pessoal, eles vão buscar sim. Eles vão buscar um filho teu, eles vão buscar, às vezes, um processo que você teve. A imprensa faz muito isso, né? Vai pegar um processo que você teve lá atrás e vai usar isso contra você. Esse que era o meu Alguns usam isso, tipo assim, foi igual lá em 2018, quando eu fui candidato lá pelo conselho. E foi um ano eleitoral. Eu fiquei me coçando, mas eu não... Eu falava uma coisa ou outra, era uma coisa... Mas, Marco, eu vou te falar uma coisa. Nunca fui atacado pela minha empresa.
assim, pelo lado da empresa. É uma boa. Eu acho que a gente conseguiu construir uma imagem de reputação boa que se torna inatacável. Né? As pessoas me atacam de forma pessoal pelas coisas políticas. Né? Isso eu sou atacado mesmo, entendeu? E o pessoal entra, alguns xingam mesmo, tá tudo bem. Mas assim, eu acho que alguma vez já teve ataque à empresa. Esse desse professor foi um ataque. Esse foi um ataque sério, que eu considero sério. Tô falando tipo assim, entendeu? Tu tá falando mal do Lula aí, não vou macumbar teu espino não. Tipo assim que eu tô falando. Não, nunca tive. Não, graças a Deus, não, nunca tive. Até porque eu evito misturar isso. Por exemplo, eu não gosto muito vamos fazer um boicote contra a empresa que, o dono é PT. Eu acho isso errado. Sabe por quê? Porque ali ele está assustado. Olha, são funcionários que trabalham ali, que têm seus empregos, famílias que dependem daquilo, são empregos que são gerados, são impostos que são gerados. Eu acho que não é legal. Não é legal isso. Geral, né? Assim, tem que ter um limite, né? Eu sou um cara politizado, né? Só que, mas assim, você tem um limite para. Igual aqui, eu chamei uma pessoa para vir aqui. Só que eu não conhecia, uma outra pessoa indicou, eu não conhecia. Aí quando eu chamei a pessoa, eu fui dar uma olhada na rede social. Aí quando eu vi, eu falei assim, cara, não vai dar certo. Aí eu falei, cara, eu vou refugar porque não vai dar certo. Porque era assim, era muito. Entendeu? Então assim, aí para não ter um atrito desnecessário, uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, porque realmente, imagina que a gente discutindo aqui, então a gente vai, para onde a gente vai? Sim. Entendeu? E eu falei, cara, eu não vou. Discutir. Tipo assim, só se for uma coisa de brincadeira do Facebook, igual você lá com o Renatinho, tu fala um negócio, ele fala outro, aí tu retruca, aí não sei o quê. Aí pintou lá um negócio que ele falava que era maravilhoso do Lula, que vai todo mundo dar comer picanha. Aí tu sai uma matéria que nem tu tá comendo abóbora. Não, tipo assim, é engraçado. É engraçado, eu acho engraçado. Quando você vê que a coisa ali é uma coisa mesmo visceral, o cara acha, sabe? Sim. Aí eu falo assim, pra quê? É isso que eu tô te falando. E tem dos dois lados isso. E justamente. Tem dos dois lados. Só de um lado, tem dos dois, isso tem que ficar registrado. Dos dois lados. Isso aí. Tá? E eu ia te falar isso, até ia falar isso em off, mas vou falar aqui porque para deixar registrado, né? Eu sei que você é um cara ponta firme e se manifesta. A gente vai ter ano eleitoral agora e a gente sofre muito na odontologia porque a gente não tem representatividade. E durante muito tempo, era uma das coisas que tu já deve ter escutado eu falar sobre isso, porque eu sempre falei isso desde lá de trás, eu sempre achei que tinha que ter alguém. E agora, esse ano, a gente vai ter oportunidade. Eu estou falando com todo mundo que é formador de opinião, e estou falando isso para você aqui porque ele não tem. Essa pessoa é um colega nosso que já é pré-candidato a deputado federal. Só que ele não é. O único público dele não é somente a odontologia. Ele já é ele é vereador aqui. Estou falando do Rafael Luiz Freire. Teve na nossa empresa. Então. Já nos visitou, ele, a equipe toda dele esteve lá. O que acontece? Ele veio aqui. Visitei, mostrei a fábrica toda para eles, tivemos uma reunião lá, porque ele atua muito lá no nosso bairro, na nossa região. Levou o loirinho também, o barbudinho? Que é vários barbudinhos ali. O André. Vários ali. Não, ele levou uma comitiva de umas 7 pessoas lá na empresa. Então, estou te falando disso porque eu já tinha falado isso com o Bastazini Filho lá atrás. Eu falei assim, cara, enquanto a gente tentar eleger alguém sem expressão, a gente nunca vai conseguir. E o Rafael é um cara que ele nunca foi eleito pela odontologia. Pelo contrário, ele foi eleito pela Zona Norte. Pela Zona Norte. Ele tem um trabalho... Ele já tinha aquela coisa toda. Quando ele esteve aqui, eu falei pra ele... Ele esteve aqui? Teve. Depois tu vê lá o episódio, ficou muito bacana. Legal. Entra lá no YouTube e assiste. Eu falei com ele assim, meu irmão... E eu sempre fui, assim, eu já pedi voto pra ele várias vezes, eu gosto dele, é um cara que eu gosto. Só que eu falei com ele, cara, a gente tem agora uma oportunidade única no Rio de Janeiro, a gente tem uma oportunidade única de eleger um cara que, por mais que o cara não é dentista praticante hoje em dia, mas é um cara que é cirurgião dentista. Luta pela classe direto. Tem várias coisas que ele fez em âmbito municipal que foi muito legal para a classe e a gente tem a possibilidade. Então, estou te falando isso aqui durante o episódio porque eu estou empenhado em juntar um pessoal para a gente tentar dar uma força na odontologia para o Rafael aqui no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Eu vejo assim, que
a gente já teve um ano que a gente teve 6 candidatos a deputado federal. Dentista. Dilui, não dá. E não tinha nem 1000 votos. Todo ano tem isso. Todo ano é assim. E aí, tipo assim, conversei com o Taizinho. Estou conversando com várias pessoas assim, que são pessoas que têm um posicionamento político. Eu, particularmente, eu vou abrir mão. Porque eu sempre, depois de uns anos para cá, eu tenho alguns critérios de votação. Né? Tem que ter, ideologicamente, uma coisa mais conservadora, né? Tipo assim, nós somos cristãos, assim, a gente tem uma conduta de votar nesse pessoal e tal. Só que, tipo assim, para deputado federal especificamente, eu vou abrir mão. Mas ele vem para deputado federal? Federal. Deputado federal. Ele é pré-candidato. Ele precisa de muitos votos. Então, só que ele teve 40 mil votos para vereador, a última. Com 40 mil votos. Ele está no PSD, né? PSD, então. Aí o que acontece? Politicamente, olha, um partido de centro, né? Lógico que, infelizmente, Rafael, meu irmão, te amo, mas se tu tivesse um partido lá de extrema esquerda, eu não iria nessa. Um pessoal Tô sendo da vida. sincero, mas é um cara que tem valores, né? Tipo assim, ele é um candidato de todos, né? Então, assim, mas assim, eu acho que a gente podia dar uma incrementada, incrementada questão de discussão. Isso é isso que, tipo assim, você pra mim é um cara que é um ser pensante. Então, assim, eu acho que a gente podia conversar sobre isso, cara. Eu acho assim. Eu acho que a odontologia precisa de representatividade política, sim. Nós não temos. Os médicos têm, os advogados têm, professores têm. Todo mundo tem, todas as profissões têm. Quando chega da odontologia, não tem. Né? E são vários os motivos. Né? Eu já apoiei vários candidatos a deputado. Né? E o que eu percebo? O dentista não vota em dentista. O que é um erro grosseiro. Grosseiro. Por quê? Quando você tem algum problema, né, no consultório, quando você tem algum problema relativo à classe, você precisa de alguém. Se você não tiver representatividade política, você não resolve. Você não resolve, né? E assim, eu acho, vou te dar a minha visão dos dois lados, eu, como dentista e da indústria. Cara, o Rio de Janeiro perdeu. O Rio de Janeiro quando eu me formei, o Rio de Janeiro era o maior polo de indústria odontológica do Brasil. Só ali em torno do Engenhão, você tinha 5 fábricas ali. Todas desapareceram. Você tinha, Dentsply, que era a maior em Petrópolis, foi embora do Rio de Janeiro. Tivemos uma outra que quebrou. Né? E tem outras ali que estão ali mais ou menos. Assim, eu sou bairrista. Eu acho que o problema do Rio de Janeiro hoje é a desindustrialização. Né? E nós estamos perdendo indústrias para São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Né? Isso pode ser que daqui a alguns anos não restem poucas indústrias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E não estou falando só odontológica, não. Tá? Laboratórios farmacêuticos foram embora, né? Você tem outras indústrias que foram embora. E isso me preocupa muito. Por quê? Isso está atrelado a vários fatores. Eu, por exemplo, a minha empresa fica num bairro que fica próximo ao Jacaré, mas não é bem Jacaré, Riachuelo, né? Próximo ao Meier, ali, entre o Meier e Vila Isabel. Gente, nós já tivemos um galpão no Jacaré. O Jacaré já foi o maior arrecadador de ICMS do Rio de Janeiro. Todas as indústrias estavam no Jacaré. Você tinha tudo ali. Você tinha um polo farmacêutico, tinha fabricante de móveis odontológicos no Jacaré, né? Você tinha um frigorífico no Jacaré. Frigorífico tinha vários. Né? Existia um famoso Guaraná de copinho, ficava no Jacaré também. Fábrica de sapato, fábrica Guaravita de tinta. Era mais fabricado aqui? Guaravita? É. Não, o Guaravita. É o Guaraná que ele tá falando. Acho que era o Já tava 98. caramba. Você lembra o Guaraná 98? Não, isso eu não lembro. Não. Nós tínhamos um galpão no Jacaré. E o que aconteceu uma vez? Cara, a favela desceu. Nós estávamos num condomínio de galpões, eram 17 empresas. A favela desceu, invadiu, saqueou tudo e incendiou. 2001. Perdemos tudo. Tudo. Incêndio criminoso. Tinha um consultório meu que eu fechei, deixei a cadeira, deixei raio-x.
levaram tudo, roubaram, né? Cara, 17 empresas sumiram da noite para o dia. Cara, isso não pode mais acontecer no Rio de Janeiro, cara. Isso expulsa as indústrias, sabe? Aí você tem outro problema com uma falta de incentivo, você tem IPTU alto, impostos altos, falta de segurança, você não pode trabalhar em 3 turnos porque é perigoso, aquela coisa toda. E não tem emprego. E não tem emprego. E você perde emprego. Né? Então, sabe, a gente precisa de alguém com essa visão. Eu falei isso pro Aloysio. Falei, Aloysio, a situação é essa, olha, o IPTU está muito alto, né? Os impostos estão muito altos, as condições estão muito ruins no Rio de Janeiro. Porra, você é parceiro do prefeito. Né? Então, assim, não tem nenhum problema em apoiar ele. Não, assim, nenhum problema. Pra gente conversar, isso não é pra eu prefiro. Apoio, eu prefiro. A gente ter um fórum de discussão. Eu prefiro, exatamente. Acho assim, um cara que vier com uma proposta de apoio à odontologia, apoio à indústria, vai ter o meu apoio. Sim. Vai ter o meu apoio. E alguém que já trabalhou, que sentou no mocho, mais ainda. Ele teve consultório no Merit. Então, assim, vai ter sempre o meu apoio. Mas eu não vou deixar de colocar as coisas que eu acho que a gente precisa colocar. Sim. E ele veio aqui, a gente falou dessas coisas, porque assim, existe uma necessidade muito grande, porque assim, existe lobby. O Congresso Nacional é assim, é lobby para tudo. Foi o que você falou, tem cara que tem lobby do médico, é igual convênio. Quando me enfiaram lá com o Ariel naquele negócio de convênio, que não é no inferno. Cara. Mas por que fizeram aquilo? Porque assim, é muito ruim. Porque você vai chegar lá, aí já tem o lobby lá dos caras da cooperativa, do convênio, do não sei o quê, e você não tem força política. Não tem força política. E aí, como é que você resolve olha, isso? Marco, isso que você está falando, assim, eu tenho um pouco mais de experiência que você de vida, né? De história, né? E assim, todos os anos eu sempre falei isso. Não adianta vir com 5, 6, 7, 10 candidatos. Vai tudo diluir voto. Tem que pegar um cara com potencial. Ainda que você não concorde totalmente com ele, mas assim, você tem que ter algumas pautas em comum. E a gente precisa pegar e jogar para frente. Então, eu já vou deixar aqui o convite no ar. O professor Izio Mazur vai vir aqui, a gente vai começar a fazer umas discussões políticas aqui também no podcast. A gente vai marcar Podemos. Aqui. Vem ele, vem um outro colega e a gente vai fazer um bolo doido aqui para a gente chegar aqui e levar as propostas para o Rafael, que é nosso pré-candidato. Resenha sobre indústria também dele com o Márcio, acho maneiro de falar sobre indústria odontológica. Podemos. Vou marcar, vai ser muito bom. Vai ser legal. Vai ser legal. Eu quero agradecer o Izio. O Izio está na correria e ele tem compromisso, então a gente vai ter que encerrar o podcast antes. Mas a gente pode voltar a qualquer momento, tá? Eu estou à disposição, tá? Eu estou feliz porque eu sei que ele vai voltar aqui outras vezes. Então, eu vou liberá-lo. Tá bom, gente? Então, o Gabriel vai dar um recado para vocês aí, não esqueçam, tá? É isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse podcast para que mais pessoas possam ver ele e aprendam mais sobre odontologia. É isso. Gente. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.